E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Papo de IA para Negócios, aqui onde a gente vai basicamente conversar com pessoas do mercado que realmente estão aplicando a inteligência artificial generativa e preditiva aí na prática para realmente trazer resultados, para otimizar custos, otimizar processos, aumentar a produtividade. Então, hoje eu estou aqui com o Renato, o host aqui do podcast, como eu falei para vocês no último episódio, já vou passar a palavra aí para todo mundo. O podcast Papo de IA para Negócios é apoiado pela Pareto, oficialmente pela TES. Inclusive, vou deixar o link da plataforma na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E a gente trouxe também aqui o Vitor, que ele é VP aqui da W Macan. Então, ele atua muito na área de dados, de crescimento de negócios. Então, ele trouxe aqui muita informação legal para a gente conseguir explorar relacionada à inteligência artificial e os usos práticos no mercado. Sigam o Renato no LinkedIn também. Eu vou colocar os links de redes sociais de todo mundo, do Renato, do Vitor, dos meus. Eu sou professor de inteligência artificial generativa na FGV. A gente está com a última turma do ano da formação executiva de IA aplicada a marketing. Então, você que está querendo aprender a usar essa ferramenta para marketing, para criação, eu vou deixar o link também aqui, vai ser online. Então, aproveitem que pessoas do Brasil inteiro conseguem assistir, tá? Então, as inscrições vão ser até os próximos dias. Então, já aproveite essa oportunidade também. Então, eu queria passar a palavra aí para o Renato e também em seguida aí para o Vitor para ele fazer uma breve apresentação. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer de novo estar aqui com vocês. Prazer estar aí com você, Danilo. Vitor, bem-vindo. Aqui é o nosso episódio. Dá para chamar quase que de 01, né, Danilo? Nosso primeiro episódio foi ali o piloto, né, da iniciativa. Agora a gente está realmente botando o carro na rua e já começando em alto estilo aí com o Vitor, né? Então, eu queria apresentar rapidamente ali além do que o Danilo já comentou aqui, né, o Vitor Miguel, ele é executivo, né, VP de dados e business growth da W Macan. A W Macan, né, um dos grandes players, né, se não o principal player aí do nosso mercado de publicidade brasileiro e parte daquele que é provavelmente o maior grupo global de publicidade. Né? Então, até é curioso, né? A gente não foi algo ensaiado ou combinado, mas a gente fazer esse episódio, inclusive, uma semana que a gente teve aí, né? Uma perda icônica no mercado, né? Do Washington Oliveto. Então, acho que fica aí os nossos sentimentos à família, né? Mas acho que também só torna aí, acho que mais relevante aqui o nosso tema, né, o nosso conteúdo, e, sem sombra de dúvida, o mercado, né, é um mercado que está sendo muito impactado pela inteligência artificial, pela IA generativa, né, o que não faltam são bons casos de uso, né, dentro do mercado de publicidade, no mercado de mídia em geral, para a gente utilizar IA. Então, a gente vai poder bater um pouquinho, né, desse papo com o Vitor, vamos poder explorar, né, como que a W Macan, né, especificamente o Vitor ali, dentro da área dele, já está conseguindo implementar IA. Então, tem sido um prazer. Inclusive, o Vitor vai poder contar um pouquinho, né? A gente tem tido o privilégio de interagir mais proximamente ali, né? Aqui a Pareto, junto com a W Macan, né? Utilizando a Tese AI, né? Implementando ali dentro da agência e da área do Vitor, né? Alguns casos bem bacanas. Então, Vitor, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que é legal começar, né? Você se apresentando, você contando um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que você, né? Foi ali pouco a pouco se preparando e aí assumindo agora esse desafio de liderar essa implementação de IA dentro da agência, né, e num player tão relevante. Boa, obrigado Danilo, obrigado Renato, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, tema super relevante, né? É um desafio ali grande, porque pô, todo dia muda alguma coisa nova, né? Todo dia tem alguma novidade, todo dia está mudando, então conseguir acompanhar essa velocidade de crescimento não é fácil, mas eu acho que a gente está ali no rumo ali de tentar aprender para seguir. Contando um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu sou de Santos, começar desde o comecinho, né? Sou de Santos ali, fiz publicidade e propaganda, mas quando eu me formei eu tinha na cabeça que eu tinha que vir para São Paulo, né? Eu falo, Santos incrível, eu amo Santos, se eu pudesse moraria lá, mas a publicidade ainda é um mercado um pouco menor, um pouco não, né? Menor do que São Paulo, então eu sabia que eu tinha que vir para cá para conseguir crescer um pouco na carreira. No início, eu passei por empresas pequenas, tá? Então, eram empresas familiares, tudo no que foi bom para me dar uma bagagem ali de mais responsabilidade em termos de tempo, distância, horário, tudo. Mas pouco a pouco eu fui trilhando meu caminho ali para o digital, né? Eu acho que quando eu fico pensando, olhando uma retrospectiva, eu comecei a gostar do marketing digital em 2014, em 2015, que foi quando eu estava numa empresa chamada ProjectJet, que é uma empresa de banheiro de hidromassagem. E eu falei, pô, quando eu procuro banheiro de hidromassagem no Google, aparece os concorrentes, não aparece a gente. Na época era o Google AdWords, né? Nem se chamava Google Ads ainda. Eu falei, pô, vamos ter que comprar ali a palavra-chave. Na época era muito comum falar.
vender curso, esteja na primeira posição no Google, esteja ali em destaque. Aí eu vi um desses cursos, falei, vou aprender um pouquinho. Negociei lá com a gerente do showroom que eu ficava, ó, temos que fazer isso aqui. Ela me deu uma verba de R$ 500, enorme ali, para começar a trabalhar. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com marketing digital, fazendo campanha do Google para essa empresa. De lá para cá, foi que eu me apaixonei. Gostei dessa área, comecei a aprofundar meus conhecimentos e decidi fazer uma MBA nessa área de marketing digital. Foi aí que eu tive contato com professores, com colegas de sala que me influenciaram. Falei, pô, é esse mundo que eu quero, é isso que eu quero fazer para minha vida e tive certeza que eu gostava de marketing digital. Em 2015, entrei na minha primeira agência, que foi a Dialeto, só que ela já estava no processo de venda para a Accenture. Accenture é uma gigante, né, global de consultoria, então tive a sorte de conhecer um pouco ali da vivência de agência, mas já estar dentro da Accenture também, né, que é a união dos dois mundos que eu falo. Então, pô, vivi o mundo de agência, mas também pude aprender, né, dos processos de consultoria, da organização, do conhecimento, então para mim foi muito rico. Tive minha passagem lá de 2015 até 2018, no qual eu fui para Macan pela primeira vez. Lá eu entrei como gerente de mídia, né? Mídia online, mídia de performance para Chevrolet. Tive meu crescimento lá dentro, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu bater meta, crescer evoluir alguns resultados. E eu fui tendo minha promoção lá dentro, para diretor, para head. Eu saí da agência em 2022 como head de performance, então não olhava mais só para Chevrolet, olhava para todas as operações de performance que tinha na agência, então olhava para Banco do Brasil, Seara, toda a necessidade de performance eu era acionado para conseguir ajudar de certa forma. Então aumentei meu escopo de atuação. Tive uma passagem no Banco Pan, né? Então lá eu fui executivo de marketing, era geral, toda a parte de marketing on e offline, web analytics, CRO e UX ficava comigo, né? Então ali foi um escopo bem grande de atuação, no qual a gente teve, nesse período foi de 1 ano e 3 meses, uma atuação bem grande, bem forte ali para conseguir aumentar o volume de contas abertas, trazer mais clientes ativos, aumentar a linha de crédito, que é muito forte ali dentro do banco, especialmente do PAN. Então foi uma ótima experiência ali, lidando com dados, tecnologia, a área de Martech muito forte. E em março desse ano, agora 2024, eu recebi o convite para retornar para a W Macan nessa posição atual de vice-presidente de dados e performance. Tá? Então, acho que tive uma passagem ali entre banco, entre empresas, entre agências. Então, eu falo que tudo isso contribuiu para formar uma experiência. Mas o que tem em comum em todas essas passagens é sempre a curiosidade de querer buscar atrás, de querer aprender alguma coisa nova. E quando entrou esse tema de AI, eu falei, pô, tem que aprender um pouco mais sobre isso e estamos aqui hoje, né? Perfeito. Eu queria até aproveitar começando com essa pergunta. Muito legal sua experiência, obrigado por compartilhar. É, como é que foi esse start da inteligência artificial, tanto o seu quanto na hora que você foi trazer isso daí para a empresa também, assim, como começou? O que que deu esse estalo? Ó, no começo, e talvez tenha sido o começo de todo mundo, para mim foi mais o lado pessoal. Usar o GPT lá, né, que foi o que tornou muita gente só conhece AI através do GPT, né? Não sabe que já existia já há bastante tempo, mas popularizou ali esse uso. Então era fazer roteiro de viagem, dica de receita, alguma coisa ali mais simples para o pessoal que poderia ajudar no dia a dia e poupar tempo. A partir do momento que o pessoal foi ganhando mais confiança e foi criando mais casos de uso, começou a virar chavinha de pensar, pô, como que eu uso isso pro lado profissional? Né? Como que eu trago ali para auxiliar o dia a dia? Então, seja para escrever um e-mail, escrever um texto para um blog, trazer uma ideia nova de negócios. Então, a gente começou a virar um pouco mais a chave para o uso de AI. Quando eu estava no banco, antes de retornar agora para Macan, lá a gente formou um case muito interessante de aumento de produção de crédito através de estratégia de SEO. A gente tinha uma equipe interna de SEO que fazia otimização do site, criava conteúdo. Só que essa equipe conseguia criar 5 conteúdos por semana. A gente começou a usar AI,
criou 60 conteúdos por semana. Isso sendo alimentado no site com frequência. Então, a gente conseguiu ter uma elevação muito grande ali do resultado orgânico, gerando uma produção incremental para o banco muito forte. Acho que foi meu primeiro case ali com o uso de AI. Com isso na cabeça, quando eu vim para Macan, eu falei, pô, temos que trazer isso para cá também. Então, eu comecei a pensar em casos de uso, como que a gente poderia usar isso na área de dados, na área de mídia, conseguir aprofundar. Então, quando eu vim para cá, eu já trouxe esse mindset. Pô, eu tenho que usar AI para aumentar a eficiência e conseguir gerar negócio, né? Mais do que aumentar a eficiência, também gerar negócio para nossos clientes. Então, é essa bandeira que eu levanto lá dentro, é isso que eu trabalho no dia a dia para conseguir, né, aumentar a agilidade dessa nossa produção. Isso daí que você falou foi um negócio bem interessante, né? Acho que até o Renato também vai ter o que falar sobre. Eu atuei também com marketing digital, acho que em meados de 2014, também 2013. Eu tirei certificações também na época lá de AdWords, de Analytics. E eu lembro que o nosso pesadelo também eram aqueles anúncios dos sites, porque você tinha que fazer em 200 tamanhos diferentes, né? Você tinha que fazer o quadradinho, o esticado. E, cara, essa questão de ter criativo para fazer anúncio é um dos maiores trabalhos, né? Que as empresas têm com essa parte aí de tráfego, de atração de cliente, e isso a inteligência artificial ajuda absurdamente, né? Então, a parte de criatividade, essa parte de criação também de imagens. Então, eu acho que, que realmente isso daí é um caso de uso sensacional, porque a gente ainda está na fase que quem faz mais conteúdo tende a ter mais visibilidade. Talvez no futuro isso pode ser reduzido, né? Que a gente está vendo também essa questão da inteligência artificial começar a ganhar mais capilaridade. A tendência é que muita gente comece a inundar a internet de conteúdo e daqui a pouco vai ter algum outro tipo de dinâmica. Talvez foque um pouco mais em qualidade, mas a gente ainda está na era de que quem está colocando mais coisa online está tendo mais destaque. Né? Queria até ouvir também um pouco a opinião do Renato sobre isso. É engraçado que eu estava essa semana mesmo falando com o nosso time de tecnologia, né? E eles estavam mostrando ali algumas funcionalidades novas da Tesla, inclusive essa parte de geração de banners em massa, né? E aí hoje, para mim, eu vejo que você tem ali, com o IA, a possibilidade de atender dois tipos de anunciantes diferentes, né? Aquele que está preocupado, de fato, em fazer um anúncio em massa, né? O que o Dani estava falando, de colocar ali bastante conteúdo, né? Com muita recorrência, que não está tão preocupado em fazer algo altamente customizado, né, ou altamente sofisticado, né, precisa realmente da escala, né. Então isso aí é muito fácil, né. Hoje em dia com ferramentas ali como HeyGen, né, e outras a gente consegue fazer, né, no piscar de olhos. Mas o curioso é ver que pouco a pouco a gente já vê, né, inclusive grandes anunciantes. E aí o Vitor pode, né, falar talvez um pouquinho disso, né, mas a gente já vê grandes anunciantes que obviamente que vão, né, buscar ali, né, criar campanhas muito mais sofisticadas, muito mais customizadas, né? Já não é mais aquele jogo meramente de massa, de escala, mas eles também conseguindo já, pouco a pouco, né, usar mais e mais para a parte de vídeos. Né? Outro dia o Danilo mesmo colocou ali no Papo de IA, né, na newsletter, né, o primeiro, um dos melhores curtas gerados aí, né, nos últimos tempos ali com IA, pô, uma qualidade altíssima, né? Então, isso mostra que a gente não fica limitado só né, a esse jogo de massa. A gente já tem, né, inclusive a gente já vê ali alguns anunciantes que vêm fazendo questão de falar que vídeos, campanhas têm sido feitas com IA, né? Então, acho que é legal ver que os dois mundos ali, os dois polos já estão começando a ser cada vez mais atendidos pela tecnologia, mas eu acho que é legal ali o Vitor contar um pouquinho, né? Até do desafio, né? Acho que, Vitor, eu sei que a W Macan, né, uma agência enorme, então assim, você não pode falar por todos os clientes, por todas as áreas, mas acho que tem que falar da sua, né, que é o que você consegue de fato compartilhar com a gente. Mas acho que é legal ouvir aí de você como que tem sido hoje, primeiro, a tua visão, né, o teu pensamento em termos de capacitação do time, né, em construção desses casos de uso, até mesmo para mostrar, né, para outras áreas, mostrar para clientes ali o poder da tecnologia, né, e desafios que você tem enfrentado, né? Acho que seria legal ouvir um pouquinho aí a visão do executivo ali, como está sendo lidar com esse mundo novo e pouco a pouco trazer ele para a realidade. Boa, pô, esse tema é o tema do momento, né? Eu acho que vou começar pela pergunta na parte de criação. É, de fato, tem um potencial criativo muito grande que a gente não tinha antes. Então, a gente precisa aproveitar dessa possibilidade. Eu tenho um case aqui recente que até estava na cabeça para dividir com vocês, que a gente tem, eu tenho do Chevrolet aqui dentro. E a gente fez um case que já virou público, tudo, de S10. Foram 213 mensagens diferentes criadas.
Então a gente está numa era de mídia que a gente fala sobre a hiperpersonalização. Então a gente consegue personalizar ali a mensagem de acordo com cada público que a gente identificou. Então, através de AI, a gente criou 213 variações de textos, alguns formatos diferentes, e foi para out of home, foi para o YouTube, foi para o cinema. E com isso a gente teve um impacto muito grande para a geração dessa campanha e que não ficou só no impacto. A gente conseguiu gerar resultados de negócios também. A gente aumentou no período 30%, 40% a venda do volume desse carro. Pô, é um carro ali de 200, quase 300 mil. Então, um ticket alto e mesmo assim, com apoio de AI, com o uso, né, de tecnologia, a gente conseguiu ter esse resultado. Então, é o caminho que a gente está tomando. Porém, ainda trazendo um pouquinho, né, das dificuldades que a gente vive no dia a dia, não são todos os clientes que a gente consegue usar AI ainda. Eu sempre gosto de falar do ainda, porque está evoluindo muito rápido, que eu não consegui hoje, talvez amanhã eu consiga. Mas ainda hoje, alguns eu não consigo por conta da complexidade do KV, complexidade do key visual. Quando eu tenho um KV mais simples, um fundo chapado, um produto, uma imagem, consigo replicar tranquilamente. Mas quando eu tenho um KV um pouco mais complexo, um pouco mais é, rebuscado, digamos assim, é um pouco mais difícil conseguir replicar através de AI ainda e ganhar essa elevação. Então a gente estuda. Pô, se o cliente tem um KV mais simples, um fundo chapado, um logo, um texto ali que eu preciso variar, sem dúvidas a gente vai utilizar AI. Se o cliente tem um KV um pouco mais complexo e a necessidade para aquela campanha necessita ter um visual um pouco mais rebuscado, aí a gente usa outras formas ali de replicação, tudo, e ainda não usa 100% AI. Então a gente está dividindo dessa forma. Onde dá para usar, a gente já usa. Onde a gente entende que o resultado ainda não é 100%, a gente opta por outras formas, tá? Mas sempre na cabeça. Semana que vem vai estar evoluindo, mês que vem vai estar evoluindo, então sempre a gente precisa testar. E acho que o ponto que você trouxe também, Renata, sobre o mercado, aí eu vou falar até mais amplamente do mercado, tá? Eu tenho ido em eventos, dei aula recentemente, faço curso também para sempre estar me evoluindo. E o que eu acho que acontece, que eu percebo, é que ainda está um processo das pessoas aceitarem AI, né? A bolha que trabalha com AI no dia a dia é uma bolha. Tem muita gente fora dessa bolha que ainda acha, é uma onda. Daqui a pouco vem outra coisa ali e substitui. Ah, mas não dá certo. Mas, pô, fiz um pedido lá, a resposta veio ruim. Ainda tem muito esse pensamento. Então, a gente está numa fase de talvez educar essas pessoas, de falar, pô, é o futuro. De fato, veio para ficar. É uma evolução tecnológica nunca antes vista. E as pessoas precisam se convencer disso. A partir do momento que elas se convençam disso, que é o futuro, aí a gente vai conseguir ter mais escala para criar casos de uso. Mas eu ainda vejo que a gente está, como mercado, na primeira etapa. Ainda tem muita gente que acha que AI vai roubar o emprego, não vê AI como um aliado porque acha que vai roubar o emprego. É um tema comum em apresentações e as pessoas de fato têm esse medo. Eu conheço pessoas próximas que não usam AI e falam, pô, isso aí. Se eu fizer tudo por aqui, daqui a pouco não precisa mais de mim. Eu escuto falar essas frases. Então, a gente precisa ainda quebrar esse medo, trazer o conhecimento para as pessoas e tem a famosa frase, né? Não é o AI contra o homem, é o homem com a AI versus o homem sem AI. É essa eficiência que a gente precisa arrumar. Então, eu estou ali levantando essa bandeira, trazendo de pouco a pouco para o meu time, mas também para o mercado, quando eu tenho oportunidade. E é o que eu tenho na cabeça, né? A gente precisa evoluir, assim, ainda ter alguns passos de evolução para conseguir, aí sim, formar mais casos de uso de forma exponencial. Aí você tocou em vários pontos importantes aqui, eu até fiz algumas anotações. Primeira coisa, essa questão do diferencial competitivo só por ser pioneiro da tecnologia. Tá? Então a gente ainda está nessa era. Tem várias outras tecnologias, por exemplo, sei lá, ter redes sociais. Isso no passado foi um diferencial competitivo. Hoje é um Verdade. padrão, e na verdade, se você entra hoje, ninguém está nem aí. Enquanto que na inteligência artificial, hoje, só de você saber e começar a aplicar, você ganha um diferencial muito grande, por exemplo, essa questão de escala. Então, sei lá, você tem uma grande rede varejista, precisa fazer milhares de anúncios, daí você consegue ganhar um diferencial muito grande. Seus concorrentes estão lá apanhando, tendo que ter uma equipe muito grande para fazer isso, você consegue fazer muito mais rápido, com o mesmo número de funcionários. A outra questão, queria te elogiar o resultado do aumento de vendas. Esse tem sido um ponto bem interessante também na inteligência artificial, que a gente vê muita gente falando,
Só que a gente está justamente nessa fase de criar casos de usos reais. Muita gente pensa que inteligência artificial é só usar o chat GPT ou criar uma imagem bonita, um vídeo É, bonito, só que não, isso daí você for criativo, você realmente tiver uma visão de negócio, você consegue alavancar bastante resultados, seja em redução de custos, seja em aumento de produtividade. Então, achei muito bacana isso que você falou. E até sobre essa questão lá dos key visuals que você estava falando, eu tenho percebido, essa é uma das áreas que eu mais sou apaixonado. Eu sou designer de formação, então atuo muito tempo também pô, com ilustração, imagem, vídeo. É uma das áreas que eu mais gosto, a parte de criação. E eu tenho percebido, eu sempre tenho me mantido muito atualizado em relação às ferramentas. A gente está justamente numa era de controle. A gente passou por uma era de qualidade, que a gente estava com a qualidade muito ruim, e aí as ferramentas atuaram muito para fazer essa qualidade melhorar. Agora que a gente já atingiu um nível de qualidade muito bom em relação a muita coisa, eles estão virando um pouco a chave para controle, para dar mais facilidade para as pessoas criarem exatamente o que elas precisam. Semana passada mesmo eu fiz uma postagem que eu peguei aqui uma garrafinha d'água do meu filho, eu tirei ali 30, 40 fotos dela, joguei dentro de um site que treina um modelo e depois eu consegui criar essa garrafinha ali, sem brincadeira. Eu diria que ela estava com 90 a 95% de consistência. O que estava ok. errado era talvez só de vez em quando o tamanho de algumas coisas ficava um pouco maior ou menor do que era na vida real, mas eu tenho minhas dúvidas se eu fizer mais testes, talvez com mais fotos, aumente os passos de treinamento, se eu não consigo chegar talvez no 98%. E 98% ajuda para muita coisa. Eu já Pô, trabalhei depois divide em esse rede site aí. que pô, com certeza, na hora. E o que que acontece? Eu trabalhei já em empresas de roupas que quando tinha que fazer foto com modelo, você tinha que tirar, parar a operação inteira ali no CD para ficar passando camisa, botava na modelo, tira, não sei o quê, e aí tira foto, depois tinha que passar por toda uma edição de ficar tirando amassado de roupa, e você gasta uma fortuna com isso. Se você tem ali seus produtos treinados e consegue gerar visualização, consegue gerar o visual deles, isso facilita muito, né? Você tem muita redução de custo. E aí, as duas Muito. últimas coisas que eu queria falar foi de que você falou ali da questão da bolha que a gente está, e eu vejo muito isso também quando eu faço consultoria com empresas, vou fazer treinamentos, as pessoas não sabem. E elas, no geral, usam chat GPT, elas gostam de falar que usam para não ficar fora do hype, para não se sentir fora É. do grupo, né? Tipo, eu uso IA. Ah, o que que você faz? Ah, não, eu uso ali um GPT de vez em quando, para uma coisa ou outra, ou seja, ainda está bem no inicinho, e essa questão do preconceito. Existe, principalmente na área do marketing que eu vejo, de criação, um preconceito altíssimo, na realidade eu creio que é principalmente por medo. Tá? As pessoas, elas pensam assim, normalmente quem trabalha com arte é uma pessoa muito apaixonada, eu digo por mim, eu trabalhei muito tempo com isso. E aí quando você está naquela zona de conforto, aí vem uma tecnologia que aparentemente vai mudar completamente o teu trabalho, vai tirar aquele seu prazer de fazer aquilo que você faça do jeito que você fazia, mas vai criar um jeito novo, e eu posso atestar em primeira pessoa que é um jeito novo muito prazeroso também, que você consegue trabalhar de forma híbrida. Muita gente cria essa resistência. Tenho visto muito debate na internet de pessoas ali sobre essa questão de vou usar, não vou usar, porque pode ser antiético, porque isso, porque aquilo. Só que eu já comentei várias vezes aqui no podcast que eu acho que é uma batalha perdida. Eu acho que as pessoas que perderem muito tempo resistindo são justamente essas que vão passar pelo que você falou de serem substituídos pelas outras que abraçaram a tecnologia e começaram a trazer um resultado sensacional. Elas pensam muito que é uma chave, né? É 880. Tipo, joguei no ChatGPT, ele errou, então não presta. Ou então, É. não, pô, mas eu ainda quero desenhar. Você ainda pode, você pode aplicar isso como se fosse um dimmer, percentuais ali no seu trabalho. Você pode usar só para te dar ideia, você pode usar para te dar um esboço inicial e depois você refina. Ou o contrário, você pode começar com um esboço e termina aí na IA. Tem muitas formas de você usar. Então, eu acho que é uma questão, como você falou, de trazer essa consciência para as pessoas. O que que você acha, Renato? Concordo, inclusive, o Danilo, você estava falando, né, desses casos ali de ensaios fotográficos, né, etc. É legal compartilhar isso com o Vitor. A gente, assim, acho que a gente às vezes fala as coisas e o pessoal fica achando que a gente está falando da nossa cabeça, né? Então é legal a gente tangibilizar, mostrar Tangibilizar. que tem gente como a gente aí fazendo, né? Então a gente fez um case com a reserva que é maravilhoso, assim, é muito replicável para varejo de moda em geral, né? Que é justamente para essa parte de geração de imagens, né, de campo de fotos ali, modelos, né? Então, hoje, com o IA, pra vocês terem uma noção, a gente já consegue criar fotos de modelos reais a partir de manequins. Então, pega um manequim ali, né, vestido, etc. Cara, faz uma máscara invertida, muda, né, bota a cara ali de um modelo gerado com IA, e aquilo ali vira realmente, né, algo, pensando em e-commerce, assim, sobretudo, né, vira algo ali que pode ser exposto no e-commerce, né? E muito mais do que isso, você pode pegar a foto de um modelo real,
trocar só a cara dele, aproveitar o resto, aproveitar o corpo, né, para ter mais variações. Você pode fazer padronização de fundo, você pode tirar, né, tatuagem, melhorar bainha de calça, né, amassado de blusa. Então, assim, para o pessoal de varejo de moda, né, para e-commerce em geral, o que tem de caso, né, hoje para você utilizar ali nessa parte de imagem com IA é uma coisa, né, Tudo, né? brutal, é uma coisa é assustador mesmo. E essa parte ali, né, pegando um pouco do que você estava comentando em cima da palavra do Vitor ali, né, eu acho que realmente a formação hoje, né, talvez seja o grande, né, o X da questão aqui, porque para afastar, né, essas percepções equivocadas, para que as pessoas possam, de fato, ali ver, né, de uma maneira muito tangível o que é possível se fazer. Então, eu acho que, né, a formação é o X da questão. E aí, a formação, às vezes, né, não precisa ser necessariamente só fazer um MBA, só fazer uma pós, né? É claro que esse tipo de curso, né, vai ser relevante, porque tem pessoas que querem de fato se tornar referências naquilo, né? Enfim, pautar a carreira naquilo. Agora, existem hoje excelentes opções, né? O próprio Danilo tem as imersões dele, tem a comunidade dele, né? Enfim, Pareto tem também ali o ELEB. Então, assim, existem várias opções muito mais práticas, né? Até mesmo mais enxutas ali, de curto prazo, médio prazo, para quem quer, digamos, começar a praticar, começar a colocar no dia a dia, né? E eu acho que essa é a grande quebra de resistência hoje. Acho que é muito difícil alguém começar com recorrência, né? A testar É. ferramentas, né? A testar casos de uso e não se encantar, e não realmente ver que dá para fazer muita coisa. Então, acho que talvez essa seja a primeira barreira que a gente tem aí realmente para romper, que é a formação, e aí disso vai para a implementação. Acho que o gap é muito menor, né? É muito menor. Mas, enfim, Perfeito. girando um pouquinho a chave, Vitor, não sei se tem algum ponto adicional para comentar sobre esse Eu, tema da formação eu ainda. queria até pegar um ponto que o Danilo trouxe, que é algo que eu bato muito na tecla também, e eu acho interessante a gente comentar sobre isso. A AI, às vezes, ela não vai fazer 100% do trabalho. Mas se ela fizer 20%, pô, já estou economizando 20% do tempo, tá ótimo, né? Então, o que eu tenho foi um outro case, eu vou tentar trazer cases aqui para tangibilizar, né, para as pessoas falarem, pô, nessa balela é coisa real. Eu dei uma entrevista para o Valor Econômico, para o jornal. Foi publicado, tudo, foi bem interessante. Eu comentei sobre um case de 30 horas de semanais de redução de tempo no meu time de dados, tá? E isso eu fiz sem demitir ninguém. Estou poupando 30 horas, estou usando o tempo do time para fazer coisas mais estratégicas, para aprofundar em algumas análises, para fazer outras coisas. Não é que eu demiti pessoas por conta da economia. E como que eu consegui essa economia? Na área de dados específica, tem muita parte técnica, de código, de implementação, de tudo isso. Quando no passado dá um problema num código, tinha que ter alguém especialista naquilo, né? Então já é um valor alto ali de alguém que um engenheiro de dados, tudo, para analisar linha a linha do código para entender onde quebrou. Hoje em dia eu pego o código inteiro, jogo, AI, identifica para mim onde está o erro. Vai apontar a linha, vai apontar a solução. Pô, aqui eu já poupei 2 horas. Aí vou fazer uma implementação. Pô, deu um problema. AI, identifica aqui onde quebrou para eu colocar o código correto. Já salvei mais 3 horas, 5 horas. Pô, deu 30 horas. E isso semanal. Então, multiplicando por 4, né? 120 horas salvas é, por conta de uso de AI. E não é brincadeira, é uso no dia a dia de uso simples. Tem coisas que eu poupo, que eu tô conseguindo poupar 1 hora, 2 horas, tem coisas que eu tô poupando 10 minutos. Mas fazendo 10 aqui, 20 ali, 1 hora ali, pô, deu muitas horas ali durante a semana, muitas horas durante o mês, que a gente está conseguindo usar para aprofundar em outras coisas, está conseguindo usar para aumentar a produtividade. Então, são casos de uso real que a gente consegue utilizar. E você comentou, Renata, sobre o uso de moda. E eu estava num evento que eu conheci o Alexandre. Ele tem uma empresa de. Aí, se ele ouvir, ele vai me desculpar. Eu não sei se é joias ou semi-joias. Mas o que ele faz? Ele cria as joias dele por AI, publica na rede dele. O que tem mais interação, ele produz. Então, olha o que ele conseguiu fazer de economia com a rede dele. Sensacional. Antes ele tinha que produzir tudo. Agora não, ele só produz o que ele já sabe que vai vender, porque teve interação, É a teve pedido, validação. teve tudo. Então, pô, olha que incrível como que ele tá ganhando dinheiro fazendo uso de AI também, né? Então, tem muitos casos de uso, muita coisa pra gente explorar. Então, assim, o céu é o limite, né? Acho que a Renata Boca, que é o CEO aqui da Macan, ela fala uma frase que até o ponto que o Danilo trouxe que eu acredito muito.
Anos atrás, redes sociais eram um diferencial. Hoje em dia, AI ainda é um diferencial, mas daqui um ano vai ser igual ao Wi-Fi. Todo mundo usa, todo mundo usa a todo tempo, não vai ser um diferencial. Eu não vou poder colocar na minha credencial que eu tenho AI, porque todo mundo vai ter AI. Então, o futuro é esse, né? Não vai ser um diferencial, vai ser o uso todo dia. A gente vê os celulares novos, o iPhone, o Android novo, já saindo com AI. O Google, quando você pergunta lá, já sai com a resposta de AI também, do Gemini. Então, AI vai estar em tudo, né? Não vai ser mais um diferencial. A gente precisa se adaptar. Perfeito. Eu faço muita analogia com a escola de informática nos anos 90, que todo mundo tinha que fazer aqueles cursinhos lá da Microninja, né, de introdução à É, informática, sei lá o quê. E hoje em dia isso é normal, você já presume que a pessoa sabe usar computador. Só que ao mesmo tempo tenho percebido no mercado um comportamento interessante, que é mais ou menos assim. As pessoas só param realmente para aprender quando, no geral, vão lá. Tem ali um 5 a 10% de pessoas que são proativas, que elas vão lá e, por conta própria, veem aquilo lá e começam a gastar energia para investir no conhecimento e aprender. Só que os outros 90 eles só se mexem quando o bicho pega, né? Quando realmente eles sentem ali que virou um negócio absurdo. Tipo o inglês, por exemplo, né? Inglês, pô, todo mundo teria que aprender inglês na teoria, porque tem muito conteúdo, muita oportunidade. Só que a maioria das pessoas faz um cursinho ali e deixa quieto, aí só quando vai lá e perde uma oportunidade porque não sabe falar inglês, ou então de repente precisa ali, aí a pessoa dá um gás, entendeu? E sempre esteve lá aquele conhecimento. Então, com IA, eu ainda vejo que por mais que a tecnologia esteja disponível, eu ainda consigo enxergar uns bons anos nos quais as pessoas que forem mais espertas, mais proativas, enxergar essa oportunidade de se capacitar, elas vão conseguir ainda nadar de braçada, porque ainda vai acontecer, eu acho que aquela fase de a pessoa ali que não está prestando atenção, do nada começa a perceber a receita diminuindo, aí olha para o lado, aí não entende o que está acontecendo, e fala, cara, como é que meu concorrente está conseguindo cobrar menos? Como é que ele está conseguindo atender mais gente? E aí ela vai demorar até ela perceber e dizer, meu Deus, é por causa dessa questão da inteligência artificial, vou ter que me capacitar. E aí vem o segundo problema, porque você engajar as pessoas para praticar é uma dificuldade imensa. Tanto que quando eu vou dar consultoria para a empresa, a primeira coisa que eu proponho para as empresas é, cara, vamos fazer uma palestra para todo mundo. Traz aqui que eu quero mostrar para eles o que está acontecendo. Porque quando você mostra e as pessoas veem de fato o que já está hoje acontecendo, aí isso já vira a chavinha do cara, preciso correr atrás disso. Aí fica muito mais fácil de você trazer internamente ali um programa de treinamentos e capacitação para todo mundo, porque se você tentar só empurrar a goela abaixo, as pessoas não fazem. Quem trabalha é. com TI vê muito isso. Você faz um sistema novo e ninguém usa. Aí você tem que ficar criando ações para fazer as pessoas usarem. Então eu queria até te perguntar, encaixando aqui a próxima pergunta, que é como é que a Macan está olhando hoje para essa questão ali dos ambientes mais propícios de implementação. Como vocês têm feito isso? Assim, você já tem um processo voltado ou ainda está numa fase um pouco mais de protótipo, assim, vocês experimentam numa área, experimentam em outra, ainda está sendo necessário ali um convencimento interno, ou a empresa inteira de repente já está ali mais focada? Como você enxerga essa parte aí da implementação interna na empresa da IA? Olha, quando a gente fala de uma agência, e a Macam é uma agência grande, elas têm várias áreas. Acho que é interessante vou citar algumas aqui para o pessoal entender. Eu posso falar, a área de atendimento, é a área que faz o front ali entre o cliente e a agência, tem a área de criação, tem a área de planejamento, área de mídia, RH, financeiro, e com certeza estou esquecendo áreas aqui, mas são várias áreas. Cada área tem a sua particularidade, e por conta de ter sua particularidade, tem os seus problemas do dia a dia. Então, a forma que a gente pensa lá dentro qual que é o uso que eu posso fazer de AI por área, e dentro de cada área entender qual que é a dor de cada área para conseguir solucionar. Então, tem algo que é muito simples, eu vou citar a área ali de atendimento, operações, a gente usa AI para fazer ata de reunião. E isso poupa muito tempo no dia a dia, porque sem ter uma ata formalizada, as pessoas esquecem. Aí a gente tem que fazer a reunião da reunião para ver o que foi falado na reunião anterior. Putz, olha, aí já perdi de 5 executivos, 6, 10 executivos, meia hora. Pô, multiplica isso no tempo de uma empresa. Então agora com uma ata, a gente pede lá, já forma o que cada um tem que fazer, todo mundo tá ciente, porque tá formalizado, tá lá com todas as anotações da reunião, e a gente consegue economizar tempo. No planejamento, a gente precisa entender o público, entender comportamento, entender tudo. A gente pode usar AI também para fazer um desk research. E mais do que isso, a gente pode
subir a nossa base de conhecimento, né? Pô, tem vários estudos aqui que mostram uma tendência de mercado para 2025. Suba esses PDFs, suba esses links lá e peço para a AI me fazer um resumo das tendências para 2025 com base nos materiais que eu subi do mercado que eu recebi. Pô, isso também é um bom uso que a gente consegue fazer na área de planejamento, a gente consegue ganhar escala no trabalho. Aí, novamente, não é que a AI está fazendo o trabalho inteiro do planejamento, mas só de sumarizar 500 páginas e resumir ali em pontos chaves para poder atacar, pô, já poupei ali 2 horas de trabalho, 3 horas de trabalho, é algo incrível. Algumas ideias também de caminhos, sugestões de ativação, eu consigo fazer com AI, então já poupo o tempo do time. Então, é algo bem interessante. Outro dia eu fiz uma apresentação que eu falei, ó, vamos usar tal ferramenta aqui de planejamento e vamos colocar um problema real que eu tenho de um cliente. Em 5 minutos, 2 minutos, na verdade, saiu algumas soluções. Aí a pessoa também falou, pô, são super soluções? Não. Mas a gente ia chegar às mesmas soluções com 5 pessoas aqui em meia hora. E aqui você chegou em 2 minutos. Pô, já é um baita acele de tempo, tá? Então, é um ótimo uso também. Para criação, acho que a gente comentou, né? Como consigo replicar peças, ter formatos diferentes, textos diferentes. Social, conteúdo, eu preciso ter um copy ali, né, da postagem no Instagram, no Twitter, no X, né, no Meta, no Facebook, tudo que for, com personalização, então eu consigo ali replicar esses conteúdos via AI também, passando o tom de voz da marca, porque cada marca tem ali sua forma de se comunicar, então a gente consegue dar esse contexto e replicar. Então, e chegando aqui na minha área de mídia e de dados, né, performance de dados. A gente está usando muito para resolver problemas do dia a dia, desde coisas mais simples até coisas mais complexas. Então, eu já tenho relatórios que são automatizados. Toda sexta-feira eu mando um relatório da indústria automotiva que já é feito de forma automatizada por AI. Então, vai por e-mail para todo mundo e a gente tem lá quanto que vendeu a Chevrolet, a Volkswagen, a Hyundai, a BYD, os principais concorrentes, qual o market share, tudo isso feito por AI. Antes era um trabalho de 2 horas, 3 horas, hoje a gente entrega ali em minutos. Uso bastante também, agora que a gente está avançando, para fazer análise preditiva. Então, eu tenho falado bastante quando eu tenho oportunidade. Saber o quanto vendeu ontem, pô, todo mundo sabe, mas eu quero falar o quanto eu vou vender amanhã, quanto eu vou vender mês que vem, quanto eu vou vender o ano que vem. Qual vai ser o tamanho da indústria? Com base no histórico, ela vai crescer, vai cair? O que que vai acontecer? Eu preciso conseguir me antever. E a gente está rodando um modelo que ela está com 1,3% de erro só. Então, eu coloquei o real e o projetado. Deu só 1,3 de diferença. Então, pô, é confiável. Já consigo falar que aquele modelo está prevendo as vendas com precisão. Então, com base nisso, se eu ver que aquele modelo vai mostrar que eu vou cair as vendas, eu preciso, de certa forma, tentar mudar o futuro. Então, vou fazer uma ação comercial, um desconto, vou atacar a região A, região B. Então, consigo fazer isso. Então, são diversos usos. A forma que a gente está fazendo lá dentro da Macan é mapear as áreas e entender os problemas, as dores de cada uma delas para conseguir atuar com AI. E estamos tendo sucesso, tá? Acho que mas sinto que tem muita coisa a ser feita ainda. Mas os primeiros passos já estão sendo positivos, estão gerando uma economia boa de tempo. Cara, sensacional. Eu vejo que a melhor forma de você usar a IA realmente para os processos é justamente essa questão de você mapear atividades, né? Quais são as atividades que eu faço hoje? Quais são aquelas que realmente são as que mais me tomam tempo? Ou que vão me trazer maior retorno, que a gente sabe, né, que tem algumas atividades ali que são, acho que se você passar mais tempo fazendo ela, você aumenta muito ali o seu resultado. E aí você tentar ou usar a IA nessa daí para você melhorar ainda mais, ou talvez usar nas outras para te dar mais tempo de fazer essa, e talvez É, até usar nela também, entendeu? Então é uma questão realmente de você atuar de forma híbrida. E, inclusive esse híbrido vem também da IA preditiva e da generativa. Para quem não sabe os termos, a preditiva é essa que você alimenta ela com dados e tenta prever tendências, né? Que é a que sempre foi usada, é a que já tem ali décadas de existência, que é a que te recomenda post, né? Então ela fala, ah, o Danilo viu esses posts, então ele provavelmente vai gostar daquele. Essa daí é a preditiva. A generativa é a que cria conteúdos, que interage com as pessoas. Você até consegue mesclar as duas. Você consegue pegar ali um relatório que a preditiva te deu, usar a generativa para analisar e gerar um outro conteúdo, né? Talvez um relatório mais interessante para o cliente, algum outro tipo de conteúdo
interessante no geral. Então, uma coisa que, até falando nessa parte do cliente, que era uma questão que eu fiquei na dúvida, na verdade, antes de eu falar isso, eu queria perguntar para o Renato também o que que ele acha disso que você falou. E aí, em seguida, eu emendo com essa pergunta. Tem um ponto ali que o Vitor tocou, que para mim é muito interessante, né? Que mostra uma nova forma de trabalhar com IA. Né? Eu acho que é a parte de base de conhecimento. Né? Ele comentou que tem a base de conhecimento, né? Isso ajuda ele ali a construir, né? Alguns desses relatórios, etc. E isso, assim, acho que pouca gente já parou para pensar nisso, mas uma nova forma de trabalhar. E eu tenho visto isso muito no meu dia a dia. Né? Hoje eu tenho preocupado, né? Cada assunto, às vezes, né? Ou das áreas que eu, né, lidero, ou de algum programa que eu, né, estou ali desenhando, ou mesmo informações sobre algum cliente, né? Até mesmo aqui do podcast para condição, eu estava brincando com o Danilo que ontem eu fiz uma IA para construção de roteiros de entrevistas, né? E tudo isso, né, a gente ter boas bases de conhecimento, né? Então, assim, são informações ali sobre aquele cliente, sobre aquele projeto, sobre aquela área que nós colocamos, né, para realmente formar um documento unificado, que é aquela base de consulta, e a partir dessa base de consulta você criar uma IA para, né, realmente para a finalidade que você quer, para ser um assistente de interpretação, né, de algum contrato, para ser um tira-dúvidas sobre um projeto, né? Então, essa nova forma de trabalhar a partir de boas bases de conhecimento, para mim é algo que na prática tem, né, incrementado muito aqui também, né, sofisticado muito a minha forma de atuação e vale para tudo. Vale para customer success, né, para atendimento, vale para produção de relatórios e de documentos com mais facilidade. Então, faz parte, acho que a knowledge base, né, é uma nova forma de trabalhar ali para quem trabalha com IA que acho que as pessoas têm que começar a aprender mais. E no final das contas é simples, né? É algo que é só você se preocupar em ser bem organizado, né? Enquanto você está ali É. trabalhando, você construir e documentar bem essas bases, porque é óbvio, você sempre pode ir, né, depois refinando, sempre pode ir acrescentando coisas novas, né? E vai melhorando cada vez mais ali o resultado da IA. Mas é esse ponto aí que eu pego no que o Vitor colocou, que acho que vale a pena para ilustrar essa nova forma de trabalhar. Quando você começa, não tem mais volta, né? Você começa, toda atividade que você faz, você começa a dizer assim, cara, como é que eu poderia fazer isso aqui com IA? Ah, você vai ler uma história para o teu filho, você fala, cara, por que não criar uma história, né? Vou tentar criar aqui alguma coisa que eu estou querendo ensinar para ele hoje, transformar isso numa história e vou ler para ele. Cara, qualquer coisa da sua vida você começa a usar. Teve coisas bizarras, até de conserto, trocar bocal de lâmpada, que eu não sabia nada. Não é trocar a lâmpada, é trocar o bocal inteiro. E aí eu falei, cara, como é que eu faço? Aí ela foi lá, ó, pega o fio tal, já tô com o fio tal, eu fui lá e me ajudou já. Óbvio que eu sou, como é um negócio que tinha eletricidade, eu também fui lá confirmar num vídeo do YouTube, vi que era aquilo mesmo e tudo certo. Fui lá e troquei. Bom, mas voltando aí para a parte de negócios, eu queria entender com você como é que está sendo essa relação com os clientes. Os clientes estão aceitando bem, de primeira, quando você toca nesse assunto da IA, ou é um negócio que no final das contas, por ser uma ferramenta, às vezes não é um negócio que entra na conversa, eles se interessam mais pelo resultado, ou isso pode ser, às vezes, uma coisa deles assim, eu quero que use IA, ou eu não quero que use IA. Como é que você está sentindo isso no dia a dia em relação ao trato com o cliente? Olha, acho que faz parte da evolução do mercado. E grandes players assim do mercado contribuem para isso. A própria Pareto está ali falando com o mercado. O Google recentemente fez um evento lá, levando alguns clientes levando, mostrando as possibilidades de AI deles, que o Google oferece. O Meta também faz a mesma coisa, outras plataformas fazem. Então, com isso os clientes ficam mais tranquilos com o uso de AI, então ajuda. Mas o que, né, tentando colocar num bolo só, resumindo, o que todo mundo busca, e é o desafio do mercado, é otimização de tempo, rentabilidade. Então eles entendem AI como aliados. Porque AI eu vou conseguir rentabilizar meu tempo, eu vou conseguir ser assertivo, eu vou conseguir gerar rentabilidade. Então, eles são abertos. Lógico que a gente precisa mostrar propostas, lógico que precisa ter a qualidade condizente à marca, né? Ninguém quer ter uma qualidade ali inferior, mas quando a gente consegue mostrar uma proposta, levar um projeto que está usando AI e mantém todos os pilares da marca, pô, é super bem aceito e tenho certeza de que cada vez mais a gente vai ter essa cobrança de uso de AI, não especialmente para criação, mas só processos para conseguir rentabilizar a entrega como todo para ser assertivo. Então,
eu vejo muito o mercado indo para essa direção. Boa. E, assim, já dá para notar, não sei na tua experiência aí, Vitor, algum padrão em relação aí a perfis de clientes, né, que são um pouquinho mais abertos, né, um pouquinho mais ali entusiastas ou um pouquinho mais reticentes nesse primeiro momento, seja, né, o perfil de cliente em termos de área de atuação, seja o segmento ali daquele cliente, não sei se você já conseguiu estabelecer algum padrão. Aí eu estou te perguntando isso porque aqui a gente é sempre, né, aqui na Parede, como a gente trabalha com, né, diferentes segmentos, diferentes indústrias, volta e meia o pessoal pergunta, vem cá, qual que é o mercado que está mais aberto? Qual que é o mercado que tem mais apetite? Né? Então, seria legal também passar essa pergunta aí para você, ver se já deu para notar alguma coisa. Ó, ainda na experiência que eu tenho, especialmente na agência, eu não consegui notar esse padrão. Eu sinto que tá mais no processo da própria pessoa, da própria liderança. Se a liderança já é mais aberta a IA, já conhece um pouco mais, já estudou um pouco mais, se aprofundou, vai exigir isso da agência. Se a liderança estudou um pouco menos, ainda está mais com dúvidas, com alguns receios, aí vai exigir isso menos da agência. Então, eu não consigo agrupar isso do segmento A quer muito, segmento B quer menos. Eu consigo falar sobre padrão de pessoas. Algumas têm mais conhecimento e aprofundam mais, exigem isso, e outras ainda estão mais tranquilas, estão acompanhando ali para entender e ver como que vai ser o futuro. Eu tenho a percepção semelhante mesmo, porque acho que assim, verdade é que segmento, claro, talvez tenha alguns segmentos, né? A gente está falando aqui mesmo de publicidade, que eles são mais propícios mesmo, tem, né? Inúmeros casos de uso, inúmeros ali terrenos mais férteis para o uso de IA, É. mas é difícil ter um segmento que não tenha nada, né? Que não realmente que não possa ser impactado. Então eu acho que é menos em relação, quando as pessoas fazem essa pergunta, né? Vou muito nessa linha. É menos em relação ao segmento, né? É menos em relação até a sua ao seu job description e é mais em relação mesmo ao quão early adopter a pessoa é, o quanto que a pessoa de fato já, né, foi mordida ali pelo bichinho da IA e já está estudando, já está buscando ali de fato esse conhecimento. Então, até na nossa visão aqui, por enquanto, também a percepção é bem semelhante. Não sei se o Danilo, na experiência dele, né, como consultor, já conseguiu estabelecer algum padrão que a gente ainda não tenha visto. Eu acho que o Vitor foi certeiro, no que ele falou, que tem mais a ver com a pessoa nesse momento do que necessariamente com a área. Embora talvez possa haver ali alguma área ou outra que seja exceção, que o negócio pode ser mais. Eu vou até citar uma que eu acho que pode ser uma exceção, por exemplo. Essa questão da pessoa, ela é muito importante. Eu tive uma conversa recentemente com um médico, eu achei bem interessante a visão dele, para vocês verem assim, o quanto às vezes você não ter o conhecimento mais aprofundado da tecnologia pode minar uma decisão que pode ajudar muito. Então, ele chegou a comentar comigo que, mas o chat GPT ainda erra. Só que para medicina, cara, você não pode ter erro, tem que ter ali o 100% de precisão. Só que a gente estava conversando sobre artigos acadêmicos, não necessariamente ali de usar já na hora ali para tomar uma decisão cirúrgica, alguma coisa assim. E aí eu pensei, eu falei, cara, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter aquela hipótese, você tem que pesquisar, você tem que consolidar aqueles dados, você tem que escrever, você tem que revisar e depois você ainda tem que fazer uma correção ortográfica. Então eu diria ali que são, pô, umas 6 etapas. Aí ela consegue fazer 5. A tua única tarefa vai ser, de fato, revisar. E revisar leva muito menos tempo do que basicamente fazer todo o restante. Ela consegue te ajudar com todo o resto de forma muito mais fácil. Então, por mais que ela não seja perfeita, ali como o Vitor falou, um percentual que ela te ajude, por menor ou maior que seja, já é um percentual poupado. E que quanto mais você vai ficando proficiente na ferramenta e entendendo as limitações dela, você consegue mitigar esse risco cada vez mais. Você já sabe mais ou menos ali onde ela costuma errar, onde ela não costuma, você já cria uma nova forma de trabalhar. E aí, quando você tem essa visão, você começa a usar, aí é natural que você queira trazer aquilo para a tua empresa, para a tua atividade. Se você travar nessa de, nossa, tentei usar uma vez ali, não foi tão bom, então não presta. Aí você vai ser um detrator, você vai ser aquela pessoa que vai bloquear a entrada da IA na sua empresa, e isso vai ser uma perda gigantesca para todos no negócio, não só para você. Então, essa parte da conscientização na liderança é um negócio importantíssimo. E a outra coisa, agora falando sobre setores, eu tenho percebido que a maioria das empresas está focada em resultado, no final das contas. Tá? Então, desde que você esteja trazendo mais resultados com baixo custo de uma forma lícita, de uma forma ética, a maioria não está muito preocupada de como você está fazendo isso. Qual seria uma exceção, por exemplo? Você é um artista. Por exemplo, pô, eu sou um pintor. Pode acontecer de, se o teu público principal ele foca exatamente no teu processo de pintura manual,
como uma das coisas ali que traz muita relevância para o valor que ela enxerga no teu trabalho, e aí você de repente aparece dizendo que você não está mais fazendo aquele processo manual, que você só está fazendo tudo com IA, isso poderia, por exemplo, poderia prejudicar, porque parte do valor do seu produto está no processo manual. Agora, esse não é o caso em 98%, diria 99% das empresas. 99% o valor está no produto final que você entrega. O processo, os clientes não querem saber. Muito pelo contrário, se você conseguir entregar aquilo com mais qualidade, mais barato, eles até preferem, né? Então, eu acho que é natural, como você falou, isso ser adotado cada vez mais pelas empresas e ser literalmente uma questão de conscientização, as pessoas entenderem o quanto aquilo pode trazer de benefício para realmente eles aplicarem isso daí com mais vontade. E aí a próxima pergunta que eu acho interessante é qual que seria, você chegou a citar um deles, né, mas talvez algum outro case muito memorável que vocês tiveram no uso da inteligência artificial, seja internamente ou seja com clientes que vocês também notaram um resultado tangível, assim, que disseram, cara, esse aqui ele realmente teve esse resultado que foi por conta do uso da IA. Ó, eu vou responder, mas eu vou até pegar o gancho anterior, um ponto que você falou, e, e eu acho que a gente está num momento de setar expectativas também, ou ter comparativos que sejam mais justos. Por que eu estou dizendo isso? Eu criei um agente de AI para trazer alguns dados do mercado. Aí dividi com alguns conhecidos. Aí eu recebi alguns feedbacks. Ah, veio a resposta, só que demorou um pouco. Esse demorou um pouco foi 1 minuto. Aí eu perguntei, pô, mas se você fosse abrir um dashboard, filtrar as informações para vir para você, você ia demorar quanto tempo? Ah, uns 10 minutos. Aí, pô, você tá reclamando de 1 minuto, você ia demorar 10 se fosse fazer um dashboard? Então, né, essas comparações de tempo, elas são injustas. A gente tem que, pô, colocar na cabeça. Se demorasse Preconceito. 9 minutos e antes você demorava 10, pô, já economizei 1 minuto. É esse padrão de tempo que a gente precisa ter na cabeça, né, para comparar quando for falar que uma coisa é boa ou ruim. Mas às vezes ainda a gente julga, pô, demorou, então, não tá muito bom ainda, tem que melhorar. Mas da forma anterior demoraria 10 vezes mais, então é algo pra gente ter na nossa cabeça, né? Mas trazendo para sua pergunta, outros cases, eu tô vendo aqui, eu não sei se eu consigo falar um case de mercado, de cliente, assim, eu tô focando muito em uso interno, né? Como que eu consigo usar AI para uso interno, para que esse tempo salvo eu consiga usar para outras coisas. E eu posso contar um pouco do que a gente está desenvolvendo, né? Eu tenho falado muito do uso de AI para democratizar a informação. Então, quando eu respondi a pergunta sobre as áreas da agência, tem a área de planejamento, de atendimento, de interação, de tudo, que são áreas que não necessariamente têm o domínio dos dados, para entrar no dashboard, fazer um filtro, consultar uma informação. Então, o que eu tenho trabalhado é como eu consigo levar essa informação através de AI para a palma da mão. Para que no WhatsApp a pessoa possa perguntar como foi a minha última campanha, quais foram os principais resultados, e vem ali num bot do WhatsApp consultando a base de conhecimento que o Renato citou e vem o resultado da campanha. Para estar numa reunião e ter de saber o quanto que eu vendi no mês passado e rapidamente eu pergunto lá no botzinho do WhatsApp ou qualquer outro sistema e vem a resposta. Então, é isso que eu tô trabalhando. Acho que se eu conseguir levar o dado preciso para todas as áreas de uma forma simples, eu vou conseguir ter mais tempo para formar outros grandes cases de resultado. O do banco foi um grande case, o da Chevrolet foi outro grande case aqui que a gente moveu o ponteiro de vendas. Talvez eu esteja esquecendo um na hora, mas meu objetivo com evolução de AI eu tenho que passar a informação para todo mundo na palma da mão, tá? Então, é o que eu estou focando nesse momento. Eu acho que é um caso sensacional. Eu falo, já falei outras vezes aqui no podcast que a gente está entrando na era dos agentes de inteligência artificial, que são justamente esses teus funcionários virtuais que vão poupar um trabalho imenso nas mais variadas áreas. E um dos casos mais interessantes é justamente esse que você falou, da democratização da informação. Então, você facilitar, relatório já é legal, pô, é muito legal, né? Já está resumido. Só que você ainda tem que parar alguns minutos ali para ler, e às vezes esses minutos poupados seriam ainda mais interessantes. Às vezes podem ser muitos minutos.
às vezes você vai ter que ter aquela ideia que a IA já poderia te dar insights. Então, eu vislumbro isso daí tranquilamente, de você chegar e falar assim, pô, baseado na nossa última campanha, quais foram os pontos fracos e já me gera aqui 10 insights de melhoria. E aí ela te entrega isso em segundos, olha o tempo que você poupou. Fora que às vezes ela pode ter uma ideia que você não teve. E aí você vai ter o discernimento, né, que aí vem a parte humana de olhar aquela ideia dela e dizer, cara, isso aqui é aplicável. Não, isso aqui não é. Me deu uma outra ideia de outro jeito aqui, porque essa tem essa limitação que não vai funcionar. Então eu vejo isso para todas as áreas, para vendas, o vendedor está na rua, cara, qual que é o melhor produto que eu posso vender hoje? Ó, estou na região tal, quem que é um cliente aqui perto que eu possa ir atrás e vender? Enfim, isso daí é aplicável de inúmeras formas, inclusive está aqui na pauta do nosso aqui com do podcast de trazer também empresa brasileira aqui de agente de inteligência artificial para falar sobre cases, porque isso é uma coisa que realmente vai fazer bastante diferença. O que que você acha de tudo isso aí, Renato? É impressionante como que nas pequenas coisas realmente a gente consegue ali, às vezes, né? Você falou, fazer uma pergunta que me poupa tempo, né? Fazer ali alguma consulta que, né? Rapidamente eu tenho a informação que é relevante, né? Então, só dando um exemplo aí também, né? Concreto, essa semana a gente fez um webinar aqui, né? Da Pareto, o lançamento do nosso programa de parceiros e tudo. E eu estava pensando um pouquinho, então, deixa eu pensar como é que vai ser o nosso CTA no final, né? Qual vai ser a nossa condição especial de lançamento, né? Eu já tinha pedido, obviamente, para né, para a tese me ajudar com um storytelling, né? E depois eu falei, pô, quero pensar agora numa condição especial legal, construir uma coisa que tenha uma parte de benefício financeiro, mas tenha também alguma coisa de benefício, né? De outra natureza, não só monetário, né? Alguma outra exclusividade. Cara, e ela me trouxe ali, né? 10 ideias, né? E eu tirei de fato ali, né? Os benefícios daquelas 10. Então, né? Coisas do tipo faz um jantar exclusivo para aqueles que se inscreverem primeiro, né? Ou então, pô, oferece de repente uma mentoria focada em algum ponto do onboarding do programa, né? Então, coisas que é aquilo, você poderia pensar naquilo, né? Se dedicasse um tempo, sim, provavelmente você conseguiria chegar naquelas ideias, né? Mas demoraria muito mais, você gastaria, sei lá, meia hora, uma hora, 2 horas, né? E ali a IA ela já te coloca um leque de opções para você escolher, né, ali, de bate-pronto. Então, isso, é uma coisa que às vezes, né, só de novo, não é que você necessariamente não seria capaz de fazer aquilo, mas olha o quanto aquilo otimiza de tempo, né? Olha o quanto aquilo ali realmente, né? De novo, eu pedi 10 porque eu sabia que algumas ideias não seriam muito apropriadas, né? Como era uma coisa relativamente simples que eu estava pedindo, eu também não ia ficar dando um contexto gigante, né? Eu não ia ficar fazendo ali um treinamento ali da IA muito robusto, porque senão o custo-benefício não se pagaria, né? Então, foi uma pergunta meio que ali de cara, né, ali de supetão que eu perguntei. E aí, claro, ela me trouxe ali, né, 3 ou 4 alternativas que não eram muito pertinentes. Mas você vê, eu tirei as outras 2 ou 3 ali, né? Então acho que é isso. A gente consegue ter um leque muito maior para ir selecionando, né? Então acho que é muito nessa linha que eu enxergo, né, o nosso trabalho com a IA, né? Essa grande assistente ali que você vai pouco a pouco pensando, que você vai pegando aquele trabalho, revisando e desdobrando e melhorando, né? Então, assim, tem várias formas de você utilizar e todas elas ali com muito ganho de produtividade e mais do que isso, né? Ganho de qualidade, né? Porque são skills novas que você vai, né, desenvolvendo junto com a IA, ou que você não conseguiria fazer sozinho. Então, enfim, o que não falta é realmente forma de usar, né? Mas, gente, então a gente já se encaminhando aí para o final aqui do papo com o Vitor, né? Vitor, eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Deixando de lado o clubismo, né? Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? A gente está trabalhando aí junto, né? A Pareto com a Macan, né? Há vários meses já. E construído, né, ali dentro dessa sua realidade, né, alguns casos bem bacanas ali para a parte de mídia, para a parte de dados, né, e eu queria ouvir aí, sinceramente, o seu feedback mesmo, né, primeiro, como usuário da plataforma, né, e mais do que isso, como das lideranças mesmo em IA, né, da Macan, o que te levou ali a tomar a decisão de contratar uma plataforma all-in-one, né, como a TES? O que você, né, de fato, hoje enxerga de principais benefícios? Contar um pouquinho, né, dessa experiência e como é que você compara, talvez, com outros tipos de ferramentas que você também utiliza no teu dia a dia. Olha, Renato, acho que o ponto importante que eu tinha aqui, eu precisava aumentar a adoção do uso, né, da AI. Então, quando eu conheci a Pareto, nem foi na Macan, já conhecia de tempos atrás, já estava namorando ali um tempo, nunca tinha dado certo, tudo, mas agora deu.
era para conseguir justamente ter mais possibilidade de acessos para que meu time, também o time da agência, pudesse utilizar. Tem algo especialmente na agência, né, tanto na Macan, que é um grande grupo ali, do grupo World Group, PG, tem uma preocupação com privacidade dos dados. Pô, se eu usar, e é algo que às vezes algumas pessoas perguntam e é importante. Quando a gente usa uma versão gratuita de uma AI, ela usa as nossas informações ali para retroalimentar o conhecimento dela. É a forma do pagamento que a gente faz ali para estar utilizando. Não significa que eu vou colocar o dado de um cliente e eu vou fazer uma pergunta: quantos carros vendeu a Volkswagen mês passado? E aí vai responder. Não é isso. Mas, de certa forma, o input que eu estou colocando ali retroalimenta. E quando a gente usa versões pagas, aí é um dos motivos também de ter vocês como parceiro, eu consigo proteger mais esses dados. Eu preciso garantir para os meus clientes que eu tenho a privacidade deles de dados garantidas, que eu não estou expondo para o mercado. Então, é um motivo muito forte e relevante que a gente usa para defender, né, o uso. Outro ponto, e esse é extremamente válido também, é uma parceria que eu tenho tudo em um, né? Tem várias opções ali. Tem a própria Tez, que é incrível, mas eu tenho lá dentro o Gemini, tem o próprio GPT, tem o Llama, tem outras possibilidades. E para cada desafio que a gente tem, às vezes uma AI responde melhor do que a outra. Então eu tento com a Tez, tento com o GPT, tento com o Gemini, tento com o Llama. E às vezes eu vou entender que para aquela resposta a Tez é melhor. Para outra, o GPT é melhor, e tá tudo bem. Então ter uma ferramenta onde eu possa testar as possibilidades, pô, é incrível. Porque se eu não tivesse a contratação com vocês, eu teria que fazer tudo na que eu tenho, o único que eu pago, por exemplo, que é o GPT ou o Gemini. Então, eu teria uma possibilidade. Lá, junto com vocês, eu tenho diversas possibilidades. Tá? Então, a outra vantagem que a gente tem para conseguir aumentar esse uso. Fora que a gente tem opções, né, como até você citou, de AI de não só de texto, mas também para criação de imagem. Então, eu dividi alguns acessos para o pessoal de criação, que está explorando lá, para criar personagens, para criar imagens, para criar outras coisas também, para a gente conseguir replicar. Então, acho que essa parceria, que está no começo, está sendo muito boa porque eu consegui dar escala para o time. A gente tem lá 20 acessos, estamos usando, acho que 12, 13 por enquanto, dá para crescer um pouquinho mais ainda, mas eu consigo diversificar em cada área. E se eu tivesse que fazer contratações individuais de todas as ferramentas que a gente usa, seria um valor mais alto do que estar unicamente com vocês. Então é um ganho que a gente tem. E fora o atendimento, né? Acho que, pô, é um diferencial estar aqui com você, estar com a sua equipe. Precisando de alguma coisa, manda um WhatsApp, eu tenho um atendimento ali que me atende, que tira dúvida, constrói coisa junto comigo, com a minha equipe. Então, é um diferencial. Se eu estivesse usando o GPT, por mais que ele seja incrível, se eu tenho alguma dúvida, vou ligar para quem, né? Não tenho muito ali para quem ligar, para quem construir junto comigo. Então, um diferencial forte que a gente tem aqui dessa parceria, tem tudo para crescer. Mas sinto que estamos no começo. Tem bastante coisa ali. Tem um primeiro passo, segundo, mas ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Não, tem sim, tem sim. Eu fico feliz aí de ouvir esse feedback, né, aqui em rede nacional, né? Fico feliz mesmo. Mas, e até peguei alguns pontos ali que você falou para comentar. O primeiro ponto é a questão da privacidade de dados, né? Eu estava no outro dia num grupo, né? O Danilo até também está nesse grupo ali, e alguém fez uma enquete, né? Uma pessoa do mercado fez uma enquete sobre razões que ainda são, talvez, ali, né, barreiras para a contratação de ferramentas de IA dentro de grandes empresas. E uma das opções ali mais votadas era justamente essa questão de segurança de dados. Então, acho que geralmente o pessoal de tecnologia, né, de TI, tem ainda muito essa visão, né, essa preocupação de fazer a curadoria, né. Agora, o curioso é que é o que você falou, né, a verdade é que não contratar é um risco até maior, porque as pessoas não vão deixar de usar as ferramentas já disponíveis, né, só que elas vão usar em versões gratuitas, que aí sim são aquelas versões, né, com maior nível de risco, porque, né, as informações podem ser compartilhadas ali para treinamento de modelo. Então, esse ponto da privacidade de dados realmente eu acho que é algo que, assim, as empresas estão certas em buscar uma opção ali segura, uma opção que ofereça essa robustez ali, essa privacidade de dados, né? E a gente
desde o primeiro momento se preocupou muito com isso, né? A Pareto já trabalhou com grandes bancos, com multinacional, então a gente sempre foi forçado a ter essa camada ali muito forte de segurança, mas eu acho que ainda é um ponto que muitos executivos estão olhando, mas às vezes até ignorando essa questão de que não contratar nada às vezes é pior do que contratar uma É, ferramenta, né? Enfim, dependente de qual vai ser, né? E o outro ponto é o do all-in-one que você comentou, né? A versatilidade que isso traz, o quanto que a gente tem ouvido isso de feedback, porque hoje a gente vê ali, né, essa corrida acirrada ali das IAs, né? A cada semana você tem algum player novo lançando versões novas, né? Então é bacana você poder realmente ter o acesso ali a diferentes, né, modelos sempre nas versões mais atualizadas e mais bacana ainda assim a questão de workspace, né? Eu acho que hoje as empresas, né, precisam se preocupar em ter, né, seja por compliance, seja por eficiência e forma de trabalho mesmo, né, de alguma maneira a informação centralizada, né? Então ter um workspace ali colaborativo, ter ali realmente um workspace que seja esse team board ali que todo mundo daquela área, todo mundo daquela empresa possa trabalhar ali. Até mesmo porque é a questão da inteligência coletiva, né? O template que você cria, a IA que você cria, pode e vai aproveitar para todo mundo da sua área. Então, eu acho que cada vez mais é importante ter esse tipo de desenho, esse tipo de, né, realmente de recurso ali à disposição, né, para que você possa escalar dentro da equipe. Então, enfim, acho que bacana, são alguns pontos que realmente a gente se preocupa muito, né, e acho que a gente vê, né, as empresas que implementam com muito sucesso, né, usarem esse tipo de recurso. O podcast Papo de IA para Negócios é apoiado pela Pareto, oficialmente pela TES, e isso daí é uma das coisas mais importantes também, até inclusive vou deixar o link da plataforma na descrição do vídeo para vocês conhecerem, foi justamente por uma dor que eu senti quando eu estava fazendo minhas consultorias e treinamentos, algumas dores na verdade. Então, para quem não sabe, eu tenho uma comunidade de treinamento de inteligência artificial, também o link vai estar na descrição, e eu ensino várias ferramentas para as pessoas que querem aprender isso no dia a dia. Uma dor era, por exemplo, cara, toda ferramenta tem uma assinatura. Entendeu? E às vezes eu preciso usá-la para um trabalho específico aqui 3 vezes, mas eu uso mais outra. Aí eu vou ter que pagar. As pessoas começaram a bater às vezes numa questão de orçamento até, né? Tipo, pô, cara, não tem R$ 1.000 por mês para ficar pagando um monte de ferramenta, sendo que a maioria eu vou usar esporadicamente. Então, o fato de você ter uma solução all-in-one que engloba as principais ferramentas do mercado já ajuda muito. Você paga uma mensalidade, aí você usa a maior parte dos seus créditos para aquilo que você realmente faz mais no dia a dia e você usa uma parte pequena ali para aquele uso esporádico de uma ferramenta ou outra. Então, isso daí é a dor pessoa física. E na dor pessoa jurídica, é justamente o que vocês comentaram. Por exemplo, legal, quero implementar IA na minha empresa. O que que eu faço agora? Vou contratar 200 chat GPT, 300 Midjourney? Não faz sentido, sabe? Como é que você administra isso? Até um negócio ali complicado. Você não consegue ter uma vantagem também em termos de finanças, porque você não consegue nem fazer acordo. Aí sai um funcionário, você vai cancelar. Imagina a bagunça que seria no dia a dia. Então, você tem uma ferramenta de uso geral para você disponibilizar para os seus funcionários usarem, e aí cada um encontra seu próprio uso, cria seu GPT, faz a parte de texto, a parte de imagem, isso daí já faz uma diferença imensa. E fora a questão da proteção de dados. Isso saiu em relatórios já oficiais que os funcionários estão usando escondido. E aí o que acontece? Estão colocando dados sensíveis lá dentro. Não, e eu falo, Danilo, mas o que acontece com dados sensíveis? Significa que amanhã alguém vai perguntar, pô, qual que é o faturamento da W Macan e vai aparecer lá. Não, não isso. Agora o que vai aparecer é, por exemplo, você trabalha numa área muito estratégica, você, sei lá, trabalha com embarcações, um negócio específico. E alguém foi lá e começou a colocar vários dados vários dados financeiros lá dentro. Aí daqui a pouco um concorrente seu no futuro vai chegar lá no chat GPT e vai perguntar para ele, por exemplo, qual que é a média de preço praticada na área tal ali de embarcações? Ele vai trazer, ele vai dizer, olha, essa média de preço pode ser tanto. E às vezes era uma informação super estratégica e que está lá, de repente na base de treinamentos com uma informação geral para qualquer um acessar. Entendeu? Então esse foi só um exemplo que eu consegui pensar agora é o que acontece. Fora a questão de fiscalização, a questão ali de compliance, alguém pode ir lá olhar a sua empresa e perceber ali que as pessoas estão colocando dados sensíveis e numa ferramenta que está compartilhando aqueles dados, você pode ter algum problema ali, alguma multa, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante que a sua empresa esteja compliant com essa questão ali das regras. Então, ter uma ferramenta corporativa acaba sendo muito importante. Se você demorar para aplicar, pode ter certeza que os funcionários já estão usando, da forma deles ali, talvez usando uma ferramenta que não te dá direito comercial de forma comercial, e aí isso pode gerar todo tipo de problema futuro. Bom, para a gente finalizar, eu queria fazer a última pergunta aqui para o Vitor, que é uma pergunta que a gente teve a ideia, que eu e o Renato, que a gente vai transformar numa espécie ali de pergunta final é, consistente, né, recorrente aqui no programa, que é a pergunta da bola de cristal. O que que você projeta de tendências aí, principais mudanças
nos próximos 12 meses nesse mercado de inteligência artificial, principalmente a generativa, que até vocês talvez enxerguem como próximos passos aí de vocês? Difícil, né? É difícil a pergunta, porque tem um dado, né, de pesquisa que mostra que a inteligência computacional, ela dobrava a cada 2 anos. Agora ela aumenta 10 vezes por ano. Então, a gente tá vivendo hoje a pontinha do iceberg. A gente não sabe tudo que tem por vir ainda. Então, qualquer exercício de futurologia é muito complicado. Mas, dando meu palpite aqui para não ficar em cima do muro, o que eu acredito a gente vai aumentar a assertividade. Então, o caso que você contou do médico, que o médico falou, a AI ainda erra, acho que não vai errar mais. Vai ter tanto conhecimento ali embutido, tanta base ali que está aprendendo, que vai passar a não errar mais. O ponto que eu citei aqui sobre algumas imagens que são mais rebuscadas, mais trabalhadas ali, que a AI ainda não consegue entregar com perfeição, daqui a pouco vai entregar com perfeição. Então a gente não vai ter nenhum empecilho para uso de AI. Então acho que os modelos vão ficar cada vez mais assertivos para que a gente consiga obter melhores respostas. Só que até trazendo um ponto, né, que não é exercício de futurologia, já serve para agora, que é a AI vai continuar sendo uma ferramenta. Então, até ouvi, não sei em qual treinamento, quem foi que falou, se hoje em dia eu faço uma fórmula no Excel errada e apresento para o meu chefe o número errado, a culpa é de quem? É minha ou do Excel? Aí é a mesma coisa. Então a gente vai pedir lá. Se ela vê alguma coisa um pouco diferente do que deveria ser, a gente não revisou e apresentou, a culpa não é da AI, a culpa é nossa que não revisou ou não fez o prompt correto. Então a gente precisa continuar evoluindo na nossa engenharia de prompt, na nossa sofisticação do prompt. Existem algumas técnicas para isso, né? Gosto muito de alguns frameworks utilizados, que você dá um contexto, dá exemplos, funciona um pouco melhor, porque até o que a gente conversou aqui, o Renato fez um agente para criar roteiro. Ficou bom, mas dá para melhorar. Se a gente não entende que sempre dá para melhorar o prompt para vir uma resposta mais assertiva, a gente tá errado, porque a gente vai falar, pô, eu fiz um prompt aqui e a resposta veio ruim. Ah, então não funciona. Não, vamos refazer o prompt, vamos dar mais contexto. E até para fechar aqui, eu vi uma questão numa apresentação que eu fiz, que a pessoa falou para mim, você está falando que a gente precisa dar contexto para AI, como se fosse algo novo. Mas não é. A gente sempre precisa dar contexto para o humano também. Se eu vou passar uma demanda para alguém da minha equipe, eu preciso dar o contexto, preciso falar de onde veio a demanda, qual o contexto, o que tem que fazer, citar exemplos. Então não é algo novo. Eu tenho que passar um conceito humano para AI. E quanto melhor for esse contexto, melhor a informação, melhor vai ser a entrega do humano, da minha equipe que eu vou estar passando, e melhor vai ser a entrega da AI. Então a gente não está criando nada novo, a gente só está pegando conceitos humanos, aplicando ali a tecnologia, e com base nisso a gente vai conseguir trazer melhores resultados. Isso para hoje, para amanhã e tenho certeza que para o futuro também. Quanto mais assertivo a gente for no nosso prompt, mais assertivo vai continuar sendo a resposta da AI. Pois é, eu acho que no final das contas é tudo uma questão de treinamento, né, Vitor? Assim, é treinamento nosso aqui, né, para melhorar né, as noções de prompt, né, melhorar cada prompt ali individualmente falando. Então, acho que é como tudo que a gente quer se desenvolver, né, então, tecnologia nova, uma ferramenta nova, um esporte novo, né, uma competência nova, a gente precisa treinar, né, e aquilo que hoje para a gente é um pouquinho mais penoso, a gente demora um tempo, né, maior, daqui a pouco vai ser uma coisa que a gente vai fazer ali, né, muito rápido, muito Tranquilo. mais prática, né? Mas acho que aí a gente volta um pouquinho no que você falava da expectativa, né? Então acho que as pessoas, É, né, ouvem, né, falar tanto do que a IA pode entregar que elas acham também que é mágica, né? Que é só eu vou estalar os dedos e ela vai entregar aquela coisa pronta, né? E totalmente customizada, totalmente já pensada ali para qualquer caso de uso, quando não é isso, né? O que você falou, o exemplo do roteiro, né? O roteiro ficou legal, daria para usar aquele roteiro? Daria, mas ele não é um roteiro ainda, né? A gente precisa trazer o elemento humano, né? Precisa customizar, precisa trazer aquela nuance, né? Então, senão realmente fica uma coisa, como o nome já diz, inteligência artificial, né? Mas a gente tem que, né, buscar naturalizar ali as coisas no dia a dia com as nossas interações. Então, eu acho que é isso. Acho que foi bem. Bola de cristal é sempre uma pergunta ali, né? É difícil. complicada, é sempre comprometedor, mas acho que foi bem, saiu bem aí. Boa. Eu acho que está muito alinhado.
Isso daí é uma grande realidade. Uma das barreiras de adoção da inteligência artificial é a confiança. Eu tenho visto isso aí em vários relatórios, eventos, e as empresas elas estão ainda com um pouco de receio de implementar a IA na atividade mais core ali dos dados, de análise de atividades assim para automatizar mesmo, porque elas têm receio da taxa de acerto. Mas isso a cada 2 meses, a cada 3 meses, vem um concorrente novo e lança um modelo que pega todos aqueles benchmarks e levanta. Aí vem uma tecnologia nova de raciocínio, tipo o One da OpenAI, que foi lá e também jogou para cima. Então, está evoluindo muito rápido. Isso daí que você falou veio da lei de Moore, né, que falava lá antigamente dessa questão ali também de crescimento exponencial, e agora a gente está aplicando isso na inteligência. Então, as pessoas estão olhando como se fosse uma progressão aritmética, mas não é, ela é geométrica, ela realmente vai ser exponencial, ela já está acelerando muito. A gente pode esperar, eu acho que, como você falou, daqui a 1, talvez 2 anos, os modelos já estarem com uma taxa de assertividade imensa, ou se não os modelos, alguém tenha descoberto alguma abordagem interessante, assim como a abordagem do Owan, que não é necessariamente um novo grande modelo, ele foi mais uma abordagem diferente ali de raciocínio, que aumente muito essa assertividade, e aí essa aplicação vai permear muito rápido no mercado. Então, eu acho que eu concordo totalmente aí com a sua visão. Então, para a gente ir para as palavras finais, primeiro eu queria agradecer novamente aí o Renato, nosso co-host aqui, parceiro. A gente ainda vai ter muitas conversas de alto valor aqui nesse podcast. Agradecer muito a presença do Vitor. Vitor, te parabenizo aí pela sua visão. Eu acho que você está com uma visão extremamente alinhada em relação à tecnologia, formas de uso. Eu tenho certeza aí que é dar uma campanha excelente de mãos, então parabéns. Acho que você ainda vai conseguir trazer muito mais resultados para a empresa com a aplicação dessa ferramenta. E queria passar aqui mais ou menos, de novo, na verdade, a questão do link da Pareto vai estar aqui na descrição desse vídeo, o link lá da comunidade para quem quiser conhecer também. Esse aqui vai ser o quadro que vai se tornar agora também recorrente no podcast, então podem ficar aguardando por ele que a gente vai fazer. Anotem, escrevam nos comentários também o que vocês acharam, pontos de vista sobre as coisas que a gente comentou e também até sugestão de convidados para a gente trazer aqui. E aí, com isso, eu passo aqui também as palavras aí para o Renato, em seguida para o Vitor, para falarem aí as suas palavras finais e a gente finalizar esse episódio. E começamos em alto estilo, poderia ser melhor. E agradeço também ao Vitor. Acho que insights de alto nível, estamos falando aí de um mercado, né, extremamente relevante, extremamente impactado, né? Então acho que começamos aí realmente com o pé direito. Então agradeço, Vitor, de novo a sua presença. Não deixem de seguir o Vitor, Vitor Miguel, lá no LinkedIn também, para acompanhar ali, né? Ele vem postando bastante coisa ali sobre eventos que ele participa, né? Vem compartilhando um pouco da visão dele também lá no LinkedIn. Então não deixem de acompanhá-lo. E, obviamente, passar a palavra aí, Vitor, de novo, agradecendo aqui, né? E fica à vontade para encerrar aí também o nosso papo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui com vocês. O tempo passou rápido, né? Estamos aqui há 1 hora e 20. Foi passando rápido e tem muito, muito conteúdo ainda para falar. Mas para fechar, o que eu tento falar, trazer um recado. É real o que a gente está vivendo, né? Não é uma ilusão, não falar bonito aqui, falar bonito ali. São casos de uso reais de empresas grandes, pequenas e médias, médias e pequenas estão usando AI. O bom da AI é que comporta a empresa de qualquer tamanho, né? Ah, não é que tem que ser uma Macan para usar AI. Não, só tem ali uma empresa pequena ali, familiar, um MEI que eu estou montando, eu posso usar AI para conseguir escalar, né? E até estava lendo conteúdo, não sei se vocês já leram sobre isso, que é o CEO da OpenAI fazendo previsão lá do quando vai ter o primeiro unicórnio de uma pessoa só, né? Empresa ali valendo de 1 bilhão de pessoas, uma pessoa valendo 1 bilhão de reais, né? De dólares, se quiser. Então, pô, é possível. Eu, na minha previsão, falar daqui 2 anos, 3 anos, talvez, não sei a dele, mas a escala que a AI dá pra gente é algo fenomenal. Eu fiz um curso recente, eu dei um curso recentemente na MBA da Exame, e o meu último exercício foi: eu quero que vocês criem um jogo. Então, por que eu tô dando esse exemplo? É algo totalmente fora da zona de conhecimento de todo mundo. Eu não sei criar, programar jogo, os alunos também não sabiam, mas a gente conseguiu criar 5 jogos diferentes lá na turma. Com o uso de uma AI, colocou um prompt de texto e saiu um joguinho lá. Teve gente que criou um jogo de xadrez, eu criei um joguinho de forca com palavras de marketing, outro criou um joguinho de corrida, tudo com linguagem ali humana através de um prompt. Então, se a gente que é de marketing, é de comunicação, é de RH, consegue criar um jogo totalmente fora da zona de conhecimento, imagine quanto mais coisa a gente não pode fazer, né? Então, basta ter essa criatividade, e a criatividade é uma propriedade humana.
Então, por mais que tenha a ferramenta, se eu não tiver uma capacidade criativa de imaginar o que eu posso fazer com essa tecnologia, a gente vai fazer sempre o feijão com arroz. Sempre ali perguntar qual que vai ser o roteiro de viagem. Pô, legal, mas vamos fazer mais coisa também, né? Perfeito. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, sigam o Renato no LinkedIn também. Eu vou colocar os links de redes sociais de todo mundo, do Renato, do Vitor, dos meus. Eu sou professor de inteligência artificial generativa na FGV. A gente está com a última turma do ano da formação executiva de IA aplicada a marketing. Então, você que está querendo aprender a usar essa ferramenta para marketing, para criação, eu vou deixar o link também aqui, vai ser online. Então, aproveitem que pessoas do Brasil inteiro conseguem assistir, tá? Então, as inscrições vão ser até os próximos dias. Então, já aproveite essa oportunidade também. E aqui, mais uma vez, deixo meus agradecimentos a todos, inclusive a você que está ouvindo. Dê a nota ali no podcast, coloca lá no Spotify, comente no YouTube, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, porque a gente precisa levar aí a palavra da IA para mais gente, para a gente conseguir fazer o Brasil se tornar mais competitivo nisso. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.